Eu fiz uma leitura em Mateus 28, falando sobre a ressurreição de Jesus, quando as mulheres foram até o sepulcro, até o túmulo, e lá ele já não estava, e lá ele já havia ressuscitado, e o anjo do Senhor dissera para elas: ele já não está mais aqui, ele já ressuscitou. Vai para a Galileia, e lá ele vai aparecer. Jesus já ressuscitou. Aumenta um pouquinho esse fundo. Algumas igrejas evangélicas têm dificuldade de comemorar a Páscoa, porque a Páscoa foi dada aos coelhos. E eu nunca vi dizer que coelho botasse ovo. Nunca vi em lugar nenhum do mundo. Mas na Páscoa brasileira, coelho bota ovo. E ovo de chocolate mais, que é bom. Eu como. Tá certo? Que fique claro isso, para não dizer que eu estou sendo contra. Uma vez eu preguei sobre o Natal aqui, a irmã saiu chateada. Ele está falando do Natal, mas ele come peru com toda certeza. Se me der o peru, eu como na hora. Tá bom? E beba a Coca-Cola. Agora, o fato é que pensa que a Páscoa é do coelhinho da Páscoa. O Cordeiro Pascual que morreu e ressuscitou e vive e reina é deixado de lado. Aqueles a quem as mulheres foi até o sepulcro e ele já não estava mais ali porque havia ressuscitado. Ele é deixado de lado por muitos. É deixado de lado pelo mundo que não cultua a ele, que não agradece a ele o sacrifício que ele fizera na cruz do Calvário. E muitas das vezes ele é deixado de lado até dentro das igrejas. Quando por coisas menores eu renuncio, eu abro mão da minha fé. Eu esqueço o que ele fizera na cruz do Calvário. Nesse período, por mais que a data, muitos digam que não esteja correta, é tempo de fazermos uma reflexão. É tempo de pararmos para imaginar que nós estamos aqui, estamos vivos, porque ele disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Estamos vivos porque ele morreu na cruz do Calvário. Quando todas as alianças haviam falhado, ele disse: envia-me a mim. Quando nem você, nem sua família, aumente só o microfone um pouquinho, nem você, nem sua família acreditava em você mais, ele acreditou. Sabe naqueles dias que quando eu e você não tem força para nada, que bata aquele desânimo que até as pernas a gente não consegue mexer. Sabe naquele dia que a gente só chega arrastado. Sabe naquele dia que a gente dá vontade de sumir. Sabe naquele dia dos cartões de crédito. Sabe naquele dia, naqueles dias. Mas em todos esses dias, Jesus disse para mim e para você: vindes a mim, benditos de meu Pai. Você acha que foi simbologia ele ter morrido de mãos abertas, de braços abertos? Ele dizendo: eu não desisto de vós, eu não desisto de você. Ainda que você desista, eu não desisto de você. Só que o meu Jesus e o seu Jesus, ele não está num crucifixo. Quando eu vejo um crente com um crucifixo, é para proteção. Ele não está mais na cruz. Ele já reviveu. Aleluia. Hoje ele está à destra do Pai como um advogado. Aleluia. E deixou entre nós o Espírito Santo, Consolador amado, para nos ajudar.
Ele não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou. Vai, diz aos discípulos. Vai lá que eu vou aparecer para eles e darei uma missão para eles. Ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Essa missão cabe à igreja, não é aos anjos. Eu ressuscitei, fiz a minha parte, agora é com a igreja. A igreja é sonolenta. A igreja é preguiçosa. Quando eu digo igreja, nós todos somos preguiçosos muitas das vezes. Se o sol está quente, está quente. Se está frio, está frio. Aleluia. Tudo é motivo para desistir, para parar. Tudo é motivo para deixar de congregar. Tudo é motivo para colocar a culpa no outro. Aleluia. Mas o inocente, foi amputado a ele uma culpa que não era dele. Foi colocado uma coroa de espinho. Uma lança lhe cravaram. Ele teve que carregar um madeiro por mim e por você. E às vezes qualquer coisinha eu digo, eu vou sair da igreja. Tem uma música que lá na Rede Aleluia cantava. Por que você saiu da igreja? Que mal que Deus lhe fez. Largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Aleluia. Veja. Ele ressuscitou para nos dar vida, mas precisamos viver um evangelho puro e genuíno nos nossos dias. Quando eu olho o Salmo de número 133 que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E quando eu escuto aqui na igreja que eu pastoreio, obreiro que não se dá com obreiro, irmão que não se dá com irmão, pastor, não diga isso não, que isso é indireta. Não, não é direta não. Isso é direta. É direta, não é, eu não dou indireta em ninguém. Se me perguntar, eu digo, eu estou dizendo, eu estou instruindo, eu estou exortando. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que eu fique com briguinha com A e com B e com C. Ele morreu na cruz do Calvário para me dar vida e vida com abundância. Para eu viver um evangelho pleno. Aleluia. Jesus não morreu na cruz do Calvário para no dia que eu não canto na igreja, eu ficar com birrinha, nem com biquinho. Jesus não morreu no Calvário, na cruz do Calvário, para eu querer aparecer mais do que a estrela da manhã. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados, aleluia, para nos purificar. Por isso que eu continuo dizendo, o evangelho não é casa, não é ouro, não é riqueza. O evangelho é transformação de vida. Aleluia. Onde Jesus está, onde tem um Cristo ressurreto, um Cristo ressuscitado, há uma mudança de vida, de caráter, de transformação. Aleluia. Onde Jesus está, não há mentira, não há calúnia, não há fofoca, não há disse-me-disse, não há cachaça. Onde Jesus está, não há prostituição. Aleluia. Onde Jesus mora, não há tristeza. Onde Jesus mora, não há choro, não há dor. Onde Jesus mora é diferente. Ele dissera que iria ressuscitar e ressuscitou. Ainda tem gente, irmãos, compra um crucifixo, põe no pescoço um anel e diz: estou protegido, porque aqui tem o nome de Jesus. Sabe qual é o melhor lugar de carregar ele? Na tábua do coração. É reconhecer o sacrifício que ele fez e viver uma vida de mudança de vida, uma vida transformada, uma vida pura, genuína. Aleluia, aleluia. Você sabe o que é que tem acontecido em muitas igrejas, irmãos?
com muitos irmãos, Satanás tem se tornado membro. Como assim, pastor? Membro? Você já viu dizer que teve uma época com tanta briga com irmãos, entre irmãos? Satanás tem se tornado membro. Eu não vou com a cara de Mari. Aí Mari dizia, eu não vou com a cara do pastor. Foi que ele lhe fez? Foi que ela lhe fez? Nada, mas eu não vou com a cara. O irmão é uma bênção na igreja. Ele está errando a vida toda. Deu um carão nele. Diga, fulano, não faça isso não, que isso está errado. Acabou. Fulano, o caminho é por aqui, não é por aí. Faça para você ver. Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele tem que viver em minha vida. Nós somos pequenos Cristo. Nós temos que dar testemunho de cristão. Aleluia. A seara está aí. Nós precisamos ganhar o mundo para Jesus. Mas eu não ganho o mundo para Jesus de terno e gravata tão somente. Eu não ganho o mundo para Jesus falando bonito nem com eloquência. Eu ganho o mundo para Jesus quando eu deixo Jesus transformar a minha vida. Quando eu deixo Jesus me libertar. Quando eu deixo Jesus me purificar, quando eu deixo Ele me transformar. Sabe por quê? Porque uma vida transformada transforma outra. Uma vida purificada purifica outra. Casamento sarado sara outra. Vida sarada sara outro. Agora, se está doente, não pode sarar ninguém. Engraçado que eles estão na casa, se não me falha a memória, de Pedro, e a porta está fechada. E Jesus chega e passa pela porta. E se apresenta aos discípulos. Se apresenta aos discípulos. Se é o Senhor... Deixa eu ver as marcas. Aleluia. Ainda tem gente que diz assim, será mesmo que esse homem morreu na cruz do Calvário? Há mais de 2000 anos atrás. Você já parou para pensar? Que fazem de tudo para destruir a história de Jesus e até hoje a história continua viva. Faz de tudo para apagar e continua viva. 2025 anos depois, ele continua reinando, continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, continua sendo aquele que me carrega quando eu não tenho força, continua sendo aquele amigo fiel, aquele companheiro, aquele que enxuga suas lágrimas e as minhas lágrimas, aquele que quando a gente não tem com quem conversar, a gente entra no quarto e conversa com ele. Aquele que quando não há saída, ele diz, eu tenho saída. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você ainda acredita que Jesus vive e reina? Quem pode dizer amém? Porque em muitos lugares não estão crendo mais nesse Jesus. Não estão crendo que esse Jesus vive e reina. Não estão crendo que ele ressuscitou. E não estão crendo tão pouco que ele voltará para buscar a sua igreja. Não estão crendo mais que ele voltará porque diz que ele está tardando. Se ele ressuscitou, ele não vem mais não. Aleluia. Estão preocupados se Jesus é de direita ou de esquerda. Se Jesus voltasse agora, se ele era Lula ou Bolsonaro. Se ele era Donald Trump ou Joe Biden. Se ele era da Europa ou da América. Aleluia. Jesus é maior do que Joe Biden. Maior do que Donald Trump.
maior do que Luiz Inácio Lula da Silva, maior do que Jair Messias Bolsonaro. Ele foi maior do que Nabucodonosor, maior do que Adolfo Hitler. Ele foi maior do que Mussolini. Ele é maior do que o prefeito da cidade de Samuel Carvalho. Ele é maior do que o governador do estado Fábio Cruz Mitidieri. Ele é maior do que eu, maior do que você. O nome dele ninguém apaga. Aleluia, porque o menino vos deu, o menino vos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele levará sobre vós, aleluia. Ele levou todas as vossas pisaduras, aleluia. Ele carregou uma cruz que era para mim e para você. Quando ninguém podia fazer, ele disse: eis-me a mim, envia-me a mim. Ele veio, morreu, ressuscitou, vive, reina e voltará para buscar a sua igreja. Está pensando que Jesus está preocupado de ir para Paulista protestar? Está pensando que Jesus está preocupado de vestir uma camiseta? Jesus é muito maior do que isso. Mas você sabe o que o inimigo está fazendo? Ele disse: já sei. Se eu levantei os amalequitas, caiu. Os amorritas, caiu. Os assírios, caiu. Os pérsias, caiu. Os romanos, caiu. Se eu levantei os 6 exércitos para lutar contra Israel, caiu. O que é que eu vou fazer agora? Já sei. Vou infiltrar no meio deles. Vou colocar intriga. Sabe a passagem do joio e do trigo? Sabe a passagem que o homem planta o trigo e ao cochilar, o inimigo da alma vem e planta o joio? É o que tem acontecido. Jesus nos serve com alimento. E quando a gente dorme no ponto, alguém vem e semeia o joio. E o joio cresce rápido. E se eu não arranco o joio, ele prejudica toda a minha plantação. E aí começam as guerras. Se fulano prega, eu não gosto. Se fulano canta, eu não gosto. Se fulano faz isso, não dá. E eu não gosto da cara de fulano, não gosto da cara de ciclano. Jesus ressuscitou. Ele morreu, não foi só por mim, por você não. Ele morreu por todos, aleluia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que Jesus veio fazer, sabe o que foi? Foi salvar. Ele disse: que não veio médico para o são, mas os médicos veio para os doentes. Aqui na terra tem de tudo um pouco. Tem um ditado na roça que diz que na terra vale o que você tem. No céu entra quem merece. Não é assim que nós não merecemos nada. Foi por a graça dele, pelo favor imerecido, que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para cumprir uma determinação do Pai. Quando ele estava ali, disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele estava me vendo, o garoto problema, ele estava lhe vendo. Ele estava lhe vendo que você não conseguia só. Ele estava nos vendo e ele é tão bom que ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar órfão. Aleluia. Oh, aleluia. Agora tem uma coisa. Ele é tão bom que ele dá livre-arbítrio. Ele é tão bom que estamos aqui nesse culto hoje e você não abriu a boca para dar glória ainda, porque é um problema seu. Ele é tão bom que ele sabe como está o seu coração e a sua mente hoje. Por isso que quando a gente entra na presença, devemos se despir de todo o problema, esquecer lá fora. Deixa eu contar um negócio. Lá na Catedral da Família vai ter uma sala só para telefone.
Vai ser proibido entrar com o telefone. Vai deixar o telefone lá fora. Aleluia. Todo mundo. Chegou, bota lá, pega a sua ficha. Entra sem o telefone. Nós vamos adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só vai poder usar telefone a mídia social. Mais ninguém, aleluia. Porque está tirando nossa atenção. Está tirando a prioridade. Está nos tirando do foco, aleluia. A gente responde mensagem. A gente atende telefone. A gente sai para lá, sai para cá. E sabe o que está acontecendo? Estamos perdendo muito tempo. Jesus ressuscitou. Vive e reina e voltará para buscar a sua igreja. Você pode dar um glória para ele. Eu projetando, estou em parceria com a arquiteta. E eu projetando, e eu fui lá e botei sala do celular. Tá rindo, né? Sala do celular. Vai ter uns 4 com a cara feia. Aleluia. Deixa eu fazer uma selfie do túmulo que Jesus ressuscitou. Irmãos, eu estou aqui agora, direto do túmulo onde Jesus ressuscitou. E eu gosto também disso da blogueiragem. E eu ia fazer uma selfie. Só que Jesus já ressuscitou. E Ele está, aleluia, vivo. E reina, aleluia, glória a Deus. Não é um produto midiático. É uma certeza. Não é uma fábula. Não é um encontro de carente lispecto. É uma verdade absoluta. Certa feita, Jesus, conversando com seus discípulos, perguntaram a ele: Mestre, quem é o maior do reino dos céus? Vocês já pararam para pensar nessa passagem? Qual era a preocupação dos discípulos? De alguns deles saber quem era o maior. A preocupação de muitos, né? Quem prega mais, quem canta mais, quem se veste melhor, quem tem eloquência. Hoje é domingo de Páscoa. Está com poucos irmãos, não está vazia a igreja, tem uma quantidade razoável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se tivesse hoje aqui, qual a cantora estourada da atualidade? Diz aí. Vanessa Maísa. Não é, Franciele? Traz ela aqui. Hoje. Não cabia. Um cantor estourado aí. Vai lá. Um cantor estourado. Que está na atualidade. Lembra alguém aí? Quem? Quem? O MC? O MC. Os mano, pras minas, para Jesus, e não sei o que. Não cabe na igreja. Agora diz assim: Jesus ressuscitou. Jesus está entre nós. Amém. Glória a Deus. Vamos falar de uma velha cantora, Aline Barros. Não cabia. Samuel Mariano não cabia. A Bíblia diz que ele não dará glória dele a outro, aleluia. O povo está preocupado com adoração pagã. O povo não está preocupado de saber que ele ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Muitos não estão preocupados com isso. E aí Satanás infiltra seus agentes. Já teve irmão que disse: aquela mensagem foi indireta todinha para mim. Todinha, irmão, foi. Que bom, irmão, que Jesus lhe serviu um prato gordo para você. Aleluia. Que bom, irmão. Glória a Deus. Eu gosto de uma festividade, de um cantor que eu gosto, não tem um problema. Mas independente disso,
eu tenho que cultuar o Senhor Jesus. Eu tenho que ter o meu altar da adoração. Como está o nosso altar da adoração? Precário. Aleluia. Como está o nosso altar da adoração? Misplash, lugar de morrer algo para algo viver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando alguém canta uma música que é uma indireta para A, para B, você é um escolhido, a sua história não acaba assim. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Oh, glória, aleluia. Jesus morreu, ressuscitou, e ele voltará e pedirá conta a mim e a você do que estamos fazendo. Eu vou encerrar. Você sabe o que é que tem reinado muito nas igrejas? De vez em quando, inclusive aqui. Diga comigo o que, pastor? Só conta se você perguntar. Diga o que, pastor? Não, só conta se você perguntar. O que, pastor? Pois eu respondo agora: a carne. A carne. A carne. Só presta carne com sal grosso e de churrasco. Quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Aleluia. A carne é o inimigo mortal. Jesus dissera: o espírito está pronto, mas a carne é. Tem dia que eu quero vir para a igreja e a carne dizer: não vai hoje. Eu só vou se eu vencer a carne. Tem dia que o irmão olha com a cara feia e a vontade que dá é eu olhar com a cara feia para ele, porque tem medo de cara feia é fome. Mas se eu não souber perdoar e não deixar o Espírito agir, a carne reina. Quando eu deixo o Espírito agir e eu combato a carne, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou em mim. Jesus ressuscitou em mim e em você. Quando eu digo eu não suporto fulano de tal. Irmãos, não é bom chegar na igreja, o som está perfeito, não ter falha, a mídia perfeita, a banda perfeita, o altar perfeito. É lindo. As crianças sem correr, é lindo. Só que aqui ninguém roubou. São seres humanos. Se eu quiser que todo mundo fique igualzinho como eu quero, por mais que eu ensine, eu tenho que ter compreensão, saber que Jesus está trabalhando, porque ele ressuscitou, e para alguns ele ainda não ressuscitou, porque ainda vive como velho homem, vive nas mesmas práticas. Então, para esse, Jesus ainda não ressuscitou. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. A carne tem imperado. A carne nos distancia do Espírito. Ela se opõe. Eu, Diogo, não aceito que um homem de Deus, uma mulher de Deus, se oponha à obra de Deus. Se opondo à obra de Deus, virando inimigo da obra de Deus. Ou seja, alguém relapso, sendo vencido pela carne. Ainda não entendeu que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Eu vou resumir aqui dizendo: o que vierem buscar aqui, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou.
Você pode botar a mão assim no seu peito comigo e dizer assim: o velho homem, coloque aqui, o velho homem precisa morrer para o novo homem nascer. Aleluia. A carne precisa ser mortificada para ter mais espírito. Aleluia. Jesus precisa reinar em minha vida. Me liga aí o fundo. Tinha um cantor nos anos 2000 em Sergipe, parece que ele mora para São Paulo, não sei para onde é. Ele dizia assim, ele tinha uma vozona grossa, mais do que a minha, ele dizia: como um relâmpago que sai do Oriente e se estende até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E era uma vozona bonita. Aí ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o julgamento de Deus. Arrependei-vos, porque está vindo o Filho de Deus. A raiz de Davi, o leão de Judá, que venceu a dor e a morte, e para sempre reinará. Reinará, 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 e para sempre reinará. Rio do Mar. Essa semana me ofereceram ele aqui para pagar as passagens e tal, não sei o que, meu santo, tão apertado. Mas enfim. Vamos encerrar aqui. Quem conhece Josué, bota na tela. 525. Deixa eu ver se é isso mesmo. Veja se não é. 525. Pega a guitarra para quando você conhece esse hino. Já refúgio à glória eterna. Conhece ele? Já refúgio à glória eterna. Em Jesus o Rei dos Reis. Filho deste mundo, seguirão a sua lei, destina da tua vida, Mas se mostra cada vez. Deixa a igreja. vem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Estamos crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do teu povo, multidão já conquistou. O inimigo. Inimigo em retirada, Teu furor já demonstrou. Glória. Aleluia. Eis que Sobre as nuvens descerá, e as nações o rei da terra. em santidade, Deus da terra reterá. Vencemos
louvando. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Ainda bem. Simbora. E por fim entronizado, as nações irão julgar. Todos grandes e pequenos, os joelhos vão declarar. Céu irá cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória! Glória. Aleluia! Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Oh, quem pode aplaudir Jesus? Peraí, segura. Nós já vamos encerrar. Vamos encerrar. Josué, bota aí 291. 291. Repare, viu? Repare. O de cruz se erigir, dela um dia fugir, com emblemas de vergonha e dor. Mas Contemple esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. se eu amo, Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, é morrer, meu amor, proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dia do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário. humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim Atrativo, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. se eu amo, Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, é morrer, meu amor, proclamar. levarei Eu também minha cruz, até coroa tocar. Senhor. Ó, vamos cantar um hino que eu também não sei, mas você deve saber. Hino 2, que é saudosa lembrança. Sabe? Ó, que saudosa lembrança. Ó, vá. Ó, que saudosa lembrança. Tenho de ti, ó Senhor.
terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu Para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu. em breve verei me E aí, irei? voltar. Se eu Confiarei por estas terras além, e e lá terminarei as muitas lutas aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Segura. É que tem uma época, umas épocas, para ser mais correto com o português, que dá uma frieza. Aí a gente vai pro hino 4. Quem é que sabe? Deus velará por ti. Então, sabe não? Se não sabe, a igreja canta. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. do teu viver, do teu teu sofrer, teu olhar acompanhará. Deus velará por ti. Aí eu encerro. Ó, Salmo de número 24, acho que é a partir do verso 6. Levantai as portas as vossas cabeças, levantai as entradas eternas. É entrada o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte. Aí o que é que a gente canta? 42 da harpa cristã. Sabe qual é, pastor? Saudai o nome de Jesus. Então vamos saudar para encerrar o culto de hoje. É assim. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos os prostrar, arcanjos os prostrar ao Filho do eterno Deus. Glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Só que é difícil. Por que é difícil chegar? Porque não entra pecado. E aí, irmão, lá não entra. Sabe aqueles carros que tem um bagageiro grande? Lá não entra. Não adianta entrar. Irmãos, aqui a gente se esconde de A, de B, de C. Agora no céu. Olha que bonito. No céu não entra pecado. Sabe? Eu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem buscar.
no reino de coisas celeste que Deus quis pra mim preparar. irei Irei eu pra linda cidade. Jesus Jesus me dará o lugar. os Os crentes de toda a cidade. a A Deus é de sempre louvar. do céu tenho muita saudade das glórias As glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver teu Senhor. Oh, que grande esplendor. Oh, você pode aplaudir Jesus? Fiquemos de pé.